Olá pessoal, estou chegando aí no final desse sábado aí. Hoje é dia, vamos ver se eu consigo olhar aqui, dia 15 de abril. Tô até aguardando meu colega ali, porque na verdade, às vezes durante o dia a dia a gente não consegue gravar de tanto movimento que tem na oficina. E os barulhos tudo às vezes interferem um pouco. Tá esperando agora já no horário de encerrar aí, falta 1 minuto para encerrar o trabalho hoje aqui no sábado. E desde manhã querendo mostrar isso aqui, deixei meio que montado a questão, que é o pedido do pessoal aí do grupo do TF72, tanto do grupo que tem no WhatsApp, quanto também no Telegram. Quem ainda não assistiu não sabe, eu pedi lá, a gente pode compartilhar o link também, pedir para os administradores lá, mas rapidinho a gente sabe com o volume de pessoas que tem com problema, ou está com medo, ou com risco, ou está com sintomas, querendo esclarecer, tirar as dúvidas. O grupo no WhatsApp ia explodir, então a gente recomenda as pessoas às vezes a participar no Telegram, porque o acesso das pessoas no Telegram é muito maior. E agora está conseguindo aí no final do dia, vou até passar o microfonezinho para ele. Vem para cá, Léo, vem lá que nós vamos fazer o finalzinho, vamos explicar por que nós fizemos essa montagem aqui. O Léo também é engenheiro mecânico, ele é o consultor, ele que atende mais o pessoal para fazer o esclarecimento da troca, né, da instalação do kit que elimina o trocador de calor. Água, óleo, pega um água, óleo pra gente, na bandeja mesmo, porque senão vai sujar muito. Esse é o bendito produto, né, o trocador, ele tem um baixíssimo volume, eficiência também, ele é reduzido. Se vocês verem esse mesmo elemento, a BMW X1 que usa a mesma transmissão, a peça é mais robusta. No carro da Volkswagen, se tiver um paninho para mim, agradeço aí se conseguir pegar um paninho lá. Eu pego ele para você? Me arruma um paninho. No carro da Volkswagen mesmo, que utiliza a mesma transmissão, ele tem um outro projeto de trocador de calor, mais robusto. Agora, é um risco muito grande que um fabricante colocou num carro quando ele faz essa adoção desse tipo de sistema água, óleo, dessa forma de trocar, em vez de sabendo que poderia estar fazendo a mesma função com um trocador ar, óleo. Então vocês vão entender, o pessoal está despedindo da oficina aí. Esse aqui é um trocador que a gente chama de ar, óleo. O óleo corre por dentro dos tubos, circula aqui e faz a troca com a troca de caloria, né? A temperatura que ela é arrefecida através do ar externo passando por aqui. Isso. Por trás lá ainda teria aquela hélice do eletroventilador que faz. Entre esse elemento e esse outro aqui está faltando até o outro do ar-condicionado. Condensador. Que é o condensador. E na versão diesel, que é onde esse aqui fica montado, tem ele, tem o do ar-condicionado, tem ainda um intercooler, que é para refrigerar o ar admitido pressurizado pela turbina. E ao fim tem o radiador. Exato. Mas eu ia estar essa montagem aqui toda dessa forma. Isso é um radiador de um modelo flex, é outro sistema que frequentemente há um problema, tanto quanto aquele lá fura, o radiador fura. Ele está furado aqui embaixo, peguei o radiador que foi trocado essa semana para montar aqui, mostrar para vocês. Olha que coisa interessante sobre o sistema do veículo, que é o modelo flex. Esse é o radiador do flex, mas ele vem com a predisposição para montar isso aqui, ó. Já vem a predisposição para colocar o trocador de calor da diesel. Isso com certeza para reduzir os custos de projeto. Adotaram o mesmo design do suporte. Do suporte. Não, mas você não precisava. Esse suporte está lá no intercooler, não está nesse. Não está nesse. Eu acredito que em algum momento eles pensaram que talvez esse carro ia ter esse modelo de trocador de calor. Seria interessante, né? Pode ser. Eu vou mostrar para vocês como que ele é fácil e prático de montar. A peça você compra, eu teria que soltar as duas mangueiras aqui. Eu acho que a de baixo ainda eu deixei ela presa. Pra gente que está acostumado a desmontar isso é extremamente fácil. Tem só um anelzinho de trava. Só achar o lado aqui que eu solto. Vou soltar. Vamos lá. Deixar minha travinha aqui pro lado. Esse
é o famoso trocador de calor que está lá presente na linha diesel. Ele é um radiador enorme de fabricação da Denso, peça original do fabricante, tá vendo aí, Mopar, tá essa peça aí, ela vem simplesmente, ela é engatada por deslizamento, vai de um lado para o outro, e ao final, nem lembro aqui, eu deixei o parafuso aqui, só mesmo um único parafuso faz a fixação final dela. Quando eu compro esse elemento, ele já vem com a válvula, que a gente chama de válvula termostática. Eu tô com uma outra aqui na mão, vamos ver se o Léo vai conseguir mostrar para vocês. Esse é o engate que está aqui para esse lado de cá. Ela estaria montada nessa posição. Essa aqui era uma tese que eu comprei no ferroviário do Arturo. É essa peça aqui que vocês estão vendo aqui, ok? Então aqui tem um engate só com o-ring. Repara lá dentro que tem um sistema de mola e com uma válvulazinha. Então ele vai fazer o controle da temperatura. Se eu colocasse ela hoje, como eu já fiz aqui, repetir o teste, você colocar ela dentro de uma vasilha e for progressivamente aumentando a temperatura, acompanhado com o termopar, olhar tudo certinho, igualzinho uma válvula termostática, esse êmbolo vai começar a ter um deslocamento entre 42 até 46 graus, e você, quando chega a 48 graus, você olha assim, está completamente, sem dúvida nenhuma, que está aberta, ok? Então ela é feita para que, se isso aqui tivesse numa temperatura muito baixa, congelando o óleo, que até é difícil você conseguir. Difícil, impossível, na verdade. E até a variação de viscosidade, é um óleo, o ATF tem propriedades muito boas de fluidez para a questão de não ter um problema com o congelamento. Sim. Máquinas hidráulicas, para carregadeira, maquinário pesado, caminhões, vários utilizam circuitos hidráulicos e estão submetidos a temperaturas baixíssimas, e isso não congela, não traz um problema. Então, essa preocupação de todo mundo, se ainda mais aqui no Brasil seria necessário uma válvula termostática, gente, precisar, acredito que não precisa. Mas comprando esse elemento, ele já vem e estaria então solucionado. Sim. Essa dúvida das pessoas. Hoje a nossa condição aqui, por isso que eu pedi para o Léo para me ajudar na gravação, primeiro mostrar que, se vocês quiserem adotar isso aqui, vai encarecer o projeto, ok? É possível, é viável. Tá, a questão que eu estou hoje lá com o nosso fornecedor de mangueiras, esse aqui vocês vão ver, já é uma daquelas mangueiras que nós utilizamos lá. Hoje ela não está com a capa, é aquela, eu acho que eu deixei aqui guardado um pedaço. Isso aqui a gente chama de malha náutica, ela que a gente faz o recobrimento, ainda tem uns detalhezinhos, o tal do tubo termocontrátil, e faz o acabamento para isso aqui não ficar assim desfiando, e na hora que eu der o calor com o soprador térmico, ele não ficar aquele murundum. Mas essa mangueira que a gente vem utilizando é uma mangueira que atende norma. Tem essa aqui, a de 135 graus, ela atende a essa norma aqui, DIN, aqui ó, a DIN é N853, SAI 100R 1AT, tudo. Então isso é tudo questão de norma para falar que isso aqui é uma mangueira industrial. Para máquina, que vai resistir temperatura, pode ter até temperatura de pico, acho de 150 graus, ela não deteriora. Essa mangueira, ela tem um diâmetro bom de passagem de óleo de fluxo. Aí eu vou fazer só a demonstração para vocês entenderem. Quando esse tubo originalmente sai lá de baixo, lá na transmissão por exemplo, num veículo diesel, um Toro, na transmissão que é fabricada pela ZF, ela sai, essa peça estaria presa lá na transmissão da saída do óleo. A transmissão é a ZF, a 9HP48. Ela mostra o diâmetro aqui interno, pessoal, aí, vê se você vai conseguir pegar aí e mostrar aqui, ó. O diâmetro é bem aberto, bem mais aberto do que o diâmetro desse outro lado. O furo aqui é bem mais fechado, ok? Então, se vocês verem aqui, isso aqui ficaria folgadíssimo. Então, a mangueira lá embaixo na transmissão, ela tem um diâmetro muito grande,
ok? E em cima ele tem menor. Então o que eu quero mostrar para vocês, olha que a passagem de óleo que passa dentro dessa mangueira em relação ao tamanho do furo, vocês estão vendo que vou ter aqui algo que parece até um furo de 1/4. Então, que seria uma mangueira facilmente até adaptável, que quer dizer, esse diâmetro aqui vai me garantir um fluxo de óleo adequado para alimentar. Então, a próxima etapa é ver como que nós vamos fazer essa transição dessas mangueiras aqui, desse sistema, dessa montagem daqui, para a mangueira dessa que vocês já viram chegando até lá no flange lá embaixo. Se eu vou fazer isso saindo já direto aqui, ou se eu vou ter que usar um tubo também metálico. Então eu estou olhando lá com o nosso fornecedor de mangueiras se nós vamos fazer a substituição desses conectores por algum conector comercial, ou se ele vai me arrumar esse mesmo tipo de conector aqui para que essa mangueira tenha o conector já prensado com essa mesma qualidade e com essa mesmo, mais ou menos esse desenho, porque já que eu estou aqui com o modelo, guarda esse aí para mim, original, essas mangueiras facilmente encaixam lá deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Elas não trombam uma na outra. Deixa eu ver, Léo, se eu vou conseguir. Utilizado o mesmo sistema de fixação, né? Só que com mangueiras feitas a partir dos nossos fornecedores, né? Caso a gente consiga. Caso tem que ser alguma coisa produzir, que no mercado exista. Exatamente. Porque com certeza essas mangueiras ali originais, elas, além do radiador, que ele precisa ser denso ou original, genuíno Mopar, né? Teriam que as mangueiras também serem, e com certeza isso aumentaria muito o valor da conversão utilizando o sistema original da diesel 9HP. Uma das coisas que hoje eu lembrei de pegar aqui, falei com o Léo para pegar, as coisas que a gente joga fora que vem no kit lá que vinha, né? Que as abraçadeiras não são de qualidade. Não são. Os conectores que vem na placa, isso aqui que eu queria exemplificar para vocês. A mangueira que vem no kit, o pessoal compra aí, Mercado Livre, fora, tudo, vem com essa mangueira e com esse espigãozinho na placa. Ele entra tão frouxo, com tanta folga, que a pessoa é obrigada a pegar uma abraçadeira dessa aqui e estrangular ela para tentar fixar. Então isso é completamente fora de padrão, isso não dá certo. Exatamente, que é aqui onde as que vêm no kit original estouram, causa vazamento. Isso. Então, assim, é inviável a utilização dessas abraçadeiras aqui que vem no kit. Há algum tempo a gente começou a melhorar exatamente porque vendo essa deficiência. A gente já procurou um outro espigão melhor, mas a gente viu que a gente via ir além e já procurar uma forma de vedação que nem precisasse de abraçadeira. Isso. Aí foi a hora que entrou o tal do conector JIC, que é um conector de mangueira hidráulica para carregadeira, tratores, máquinas operativas, tudo usa esse tipo de engate que tem um flange com um desenho que não precisa nem de o-ring, é só de apertar ele faz a vedação completa. Então, tá a nossa marca até já aí, o fabricante, quem produz as mangueiras, não é quem fabrica borracha, né? É quem faz a mangueira industrial com esse tipo de conector que é conformado aqui no local. Tem um espigão grande, é uma mangueira de 3/8, então ela tem uma boa área de vedação com um processo de fabricação que garante uma qualidade de vedação adequada. Foi que a gente falou, temos que evoluir. Hoje tem gente que está querendo optar por esse tipo de radiador. Falou, bacana, você vai encarecer o projeto. Só que hoje é mais viável porque há algum tempo você só encontra essa peça aqui numa concessionária na faixa de R$7.000. Isso inviabilizaria para a maioria das pessoas. Já tinha um custo muito grande do restante da mão de obra. Isso, então vamos lembrar aqui, então, recapitulando a questão, a gente sempre gasta 2 mangueiras com aquele flange. A gente precisa hoje chegar com essas mangueiras até esse elemento aqui de uma forma mais harmoniosa possível. Isso nos próximos dias nós vamos tentar conseguir criar essa forma. Se o meu fornecedor lá vai pegar a mangueira dessa e unir através dela aqui, cortando e emendando e usando alguma coisa apropriada, fato é que fabricante de mangueira de alta pressão não gosta de usar esse tipo de mangueira que não tem malha de aço.
Então, se eu pedisse ele para prensar com esse tipo de questão de alumínio, ele não faria, porque isso aqui não atende norma nossa no mercado que produz esse tipo de mangueira. Então, o que eu vou tentar com eles é que eu preciso da transição dessa mangueira até esse tipo de... Deixa eu pegar o conector, que eu deixei ele separadinho aqui. Ele teria um conector de engate assim. Se ele não conseguir nesse, eu vou usar a própria rosca que existe aqui nesse elemento. Tentar conseguir algo que entre nessa mesma rosca. Espero que esteja ficando claro. Sempre os comentários na internet aí, no YouTube, no Facebook, tudo nos ajuda a questão de aprimorar e sempre tentando desmistificar essa história que algumas pessoas, parece que alguns Jeep lovers, aí, uns Fiat lovers, querem falar que isso aqui é gambiarra. Gente, nós temos um problema. Se a gente não tiver coragem de assumir o problema, eu também sou daquele que fala, eu acho que o fabricante, os órgãos de defesa do consumidor, tudo já deveriam ter procurado a forma de amenizar a situação. Já que eles não fazem, hoje a opção da maioria dos nossos clientes, acabou de sair mais um aqui agora mesmo, ele falando claramente que ele sabe, ele já viu outros casos, ele está sabendo da situação e ele não quer correr o risco de ter que ir para a justiça, ficar um tempo sem o carro, ter que brigar com o fabricante para ter seu direito reconhecido. A gente queria que a Senacom fizesse o trabalho todo para a gente, não faz. Então, fazer a demonstração, eu utilizo isso, esse aqui é o engate que fica lá na transmissão, ele é bem maior, do tubo, deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar, que as pessoas entendam. Então, a saída lá no motor é essa bitola, desculpa, lá na transmissão, no diesel é nessa bitola. E pega o outro aqui, Leozinho, para o pessoal ver aqui, ó. Tá dando para ver? E na hora que ela chega lá em cima, lá na válvula termostática do trocador de calor, o diâmetro já é menor. Então, é mais ou menos a comparação desse. Agora deixa eu pegar a outra peça. Então, na hora que a mangueira sai, o tubo sai lá na transmissão, é esse diâmetro grande. E vocês estão vendo aí o diâmetro dele outro. Daria até para entrar um quase praticamente dentro do outro. Quase que o diâmetro externo de um é o interno do outro. Então, espero que tenha ficado claro. Sempre agradecendo nos comentários o apoio às pessoas que já fizeram o serviço aí e que validam esse tipo de solução. E tudo que a gente vem também estudando, pesquisando sobre a questão da vida útil, dos benefícios, qual a temperatura certa de óleo, que eu viro pro Léo e às vezes eu fico brincando com ele, falando, truco não, é que o mineiro adora dar uma trucada aqui, sabe? Mas o Léo vira para mim e fala assim, não, mas a temperatura certa de uma transmissão trabalhar é de 80 a 90, não é isso? Seria a princípio? Seria a princípio. Quase todos os carros que a gente acompanha, que tem indicador de temperatura da transmissão, mostra isso. E a grande maioria que trabalha com o sistema água-óleo, trabalham na mesma faixa de temperatura. Claro que a água é o maior condutor universal, então ela vai sempre manter ali entre 90 e 110 graus. O óleo pode ser que sature um pouquinho, porém a troca térmica junto da água vai ficar ali por volta de 90, 100 graus, tá. Por volta e dessa o faixa. que a gente vê com frequência na linha TF72? Bom, mostra aí. Aqui a gente já consegue exemplificar bastante que a área deste trocador de calor, o volume de óleo, exato. Tem cerca de 150 ml só de óleo aqui dentro mesmo dessa parte. Isso, exatamente. Lembrando que ele divide esse espaço com a água. Então, o contato que eu tenho aqui para trocar calor entre a água fora e o óleo... tem alumínio no meio aí, exato, tem um volume. Volume, né? exatamente. O volume efetivo de óleo aqui dentro é baixíssimo. É baixíssimo, só 150 baixíssimo. ml. Exatamente. E ele tem que circular para trocar a temperatura. Temperatura, exatamente. Naquela outro, no nosso trocador de calor de 8 tubos, esse ainda não fiz a medição, eu vou fazer na hora que tiver com as mangueiras todas. Eu vou fazer a medição do volume real de toda essa galeria com as mangueiras para poder te falar quanto a mais vai acrescer de óleo. Mas nós acreditamos que vai pelo menos uns 500 ml Exato. nesse. Então, quer dizer, 500 ml de óleo fazendo uma troca térmica com essa área toda que a gente tem
contra o ar numa temperatura ambiente, mesmo que estivesse num lugar mais quente, 45, 50 graus, mesmo assim era muito mais conseguiria efetivo tranquilamente do que eu estar tentando naquela área ali trocar calor com algo que deve estar acima de 80 graus. Vamos falar, a válvula termostática do carro, 82. E não há essa não sei de onde que alguém inventou que o óleo tem que trabalhar quente. Não é assim, não é aquecido. E como a gente frequentemente vê 104, 110 graus, eu já vi 114, já vi relato de 118, gente falando de 124, aí pega a peça que está partida ao meio aí, que a gente cortou uma vez aí, uma delas. Pode ser qualquer uma das duas. Tá um pouquinho sujo? Essas aqui, na verdade, a gente arrombou elas aqui para mostrar para as pessoas como que ela é composta, como é que é o elemento separador, onde que é o elemento, onde vai passar água, onde vai passar o óleo, como que é a forma construtiva dela, só para as pessoas entenderem que tem paredes muito finas e que o processo de fabricação que chama-se brasagem, que é um tipo de uma solda, uma forma, que você usa um elemento de fusão para ele ligar o metal com uma temperatura inferior à temperatura de fusão do próprio alumínio. Então é usado um decapante, um fluxo, isso tudo gera um risco de uma porosidade, de um ponto de oxidação, de perfuração. E a própria forma construtiva dela, isso já denota que é um elemento, além de ser de baixa eficiência, um elemento que há uma fragilidade. E o pior disso é que é como se eu falasse para você o seguinte: eu botei um mecanismo no seu carro que, se acontecer um problema, ele explode e te causaria um dano. Isso aqui explode seu bolso. Essa peça é de um risco tão grande, o prejuízo que ela causa ao veículo seria uma falha de informação do fabricante, que deveria falar: eu botei um sistema no seu carro, se ele ferrar com você, ele vai ferrar com força, porque eu vou te dar um orçamento de no mínimo 42 mil na concessionária, quando não chega às vezes até 60, que a gente já viu. Quando a pessoa ainda manda por conta própria lá na Pátio Pauliceia, estão cobrando na faixa de 24 mil. Parece que o serviço é espetacular, nada contra. Parece que eles cobram das concessionárias algo na faixa de 18 mil, que tem frete, o negócio todo, que o reparo mesmo em si fica na faixa de uns 14 mil, mais uns 4 mil, uns 3.500, alguma coisa assim, que é da manutenção. Gente, 14 mil, 18 mil, 24 mil, 40 mil, cara, o que nós fazemos é muito mais barato. Quando a pessoa vê o custo final, às vezes, da intervenção e acha que ele é mais caro, não é porque é simplesmente só a troca. A troca seria até bem relativamente mais simples e mais barata. Mas a gente sempre recomenda, junto com isso, não é uma condicionante, a gente pode fazer o serviço sem trocar o óleo inteiro da transmissão, mas eu tenho que cobrar para ligar a máquina. Exatamente, tem que fazer a adição do volume. Do volume fazer. Então, trocando ou não trocando todo o óleo, vai pagar a mão de obra da utilização do sistema da máquina. Mas então, o certo sempre é a troca. Mas o certo e normalmente quando a gente vai fazer por volta de uns 30, 50 mil, gente, seria ideal já trocar, viu? Porque quando você vê o prejuízo que a alta temperatura da transmissão trouxe ao lubrificante de oxidação, de degradação dele, ele está bastante sujo. Exatamente. Lembrando que, segundo o fabricante, é um óleo que jamais necessitaria de troca. Então, será? Vocês garantem? Ia durar 240 mil quilômetros há uns 20 anos? Seria o que se deveria se esperar de um elemento. Não faz sentido, né? Mas essa informação não consta no manual do veículo. Léo, eu sempre gosto de fazer um bate-bola com você, porque a gente pega bem os haters, né? E às vezes vê a análise lá toda, e a gente mesmo, às vezes, faz a questão da análise como se fosse o advogado do diabo, querendo por que o cara fez aquele comentário, se procede, se não procede. Vamos avaliar, vamos dar ouvido mesmo até as críticas. Tanto é que hoje nós estamos tentando essa solução por entender que talvez vai atender alguns consumidores. Claro. Vai aumentar o custo da intervenção. Mas é tirar algo que custa aí uns 500 e botar algo que vai custar uns 1.800. Então, quer dizer, ele vai
ter uma diferença no valor. Vai ter uma diferença. Ter a crescer. Que ainda assim, ela não é muito distante do que seria uma peça desta daqui original, Mopar, né? Uma solução dessa original Mopar, ou não muito mais caro do que o nosso próprio kit que a gente comercializa aqui atualmente. Vamos falar, essa peça aqui, hoje comprada, é mais barata do que aquela peça ali na concessionária. Essa peça na concessionária tem um valor exorbitante. E o interessante é que o Leonardo está em vias de comprar um carro novo, novinho. O pai dele está estudando, ele também. Ele é o nosso especialista em TSI aqui, TSI. de Volkswagen TSI. E ele está namorando um carro da Volkswagen que também tem a transmissão TF72. Mas ele fez um comentário para mim que eu fui lá e falei, não acredito, eu vou lá conferir. Ele me falou que a Volkswagen tem uma solução mais ou menos também um trocador água-óleo. Água-óleo. Ele foi me falar que enquanto a peça da Jeep e da Fiat custa na concessionária preço, pelo menos de tabela, não que às vezes não seja o valor final que o cliente consegue comprar com um desconto, ele vê o preço da peça lá de R$ 2.700, não é isso? Às vezes até lugares que vende até mais caro, de R$ 3.200, aquela mesma peça. E conta pro pessoal quanto que custa a marmitinha, o trocador de calor do TF72 da... Então agora conta o segredinho pro pessoal, quanto que custa na concessionária o trocador de calor da linha Volkswagen. Enquanto você tá vendo um trocador de 2.700 conto na concessionária Jeep, a Volks tem algo similar e que lá custa quanto? A faixa dos 300, 400 reais. Tá, eu vi com desconto eu conseguiria pagar 300, o preço público dele era 370. Isso. A gente tem que lembrar que o projeto é diferente, então as dimensões, as fixações são diferentes, né? Não tem o volume é diferente, então até porque o motor contempla turbocompressor, é um motor que esquenta muito mais, então tudo isso influencia na temperatura do óleo da transmissão, na temperatura do óleo da água do motor que faz contato com o óleo da transmissão, tudo isso influencia então na temperatura final, no projeto de troca térmica da transmissão. Galera, vou agradecer aí, falando sempre se gostou, não gostou, o direito de cada um, se gostou, por favor, lembre de dar o joinha lá, o like, se não gostou também pode colocar, se quiser fazer comentário. Nós estamos aqui já numa hora besta do nosso sábado aqui, pedindo sempre o carinho aqui. O Léo é muito interessado em entender essa parte da engenharia comigo aqui e tentar buscar uma solução mesmo para o consumidor. Não é algo, realmente, é desconfortante para quem tem o carro viver correndo risco. Como a gente fala dessa história dos problemas às vezes do radiador, a gente até acha que um dia, talvez, você tenha um problema no radiador, ele vazar e você ter que trocar, não te gera assim, um peso tão grande, né? Sendo que o indicador do painel vai te indicar que está tendo um superaquecimento, às vezes você vai ter uma condição de evitar um prejuízo maior em cima do vazamento, né? E às vezes o volume do vazamento não é tão grande numa proporção que vai te gerar um problema imediato. Às vezes o vazamento ocorre de uma forma que você, entre os períodos da sua revisão, você consegue, igual nesse caso aqui, identificar o ponto de vazamento e fazer uma intervenção a tempo de evitar um prejuízo maior. Mas quando o trocador de calor da transmissão resolve falhar, o dano que ele causa à transmissão é irreversível. E o que eu falo sempre é o que o pessoal pergunta, mas com qual frequência? A gente já viu com 5 mil, com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil, com 50 mil, com 70 mil, com 100 mil. Olá pessoal, só para fazer o registro, carro com 128 km, trocador de calor original, nunca deu problema, ano 2016, estava com as abraçadeiras tudo originais, né? O mecânico responsável pelo carro. Então essa história de todo carro dá problema aí com o trocador de calor, aqui a prova pra gente era que as abraçadeiras que a gente conhece como as abraçadeiras originais estavam lá intactas. Mas vamos lá pro problema, mostra aqui que esse carro teve problema de superaquecimento e mostra aqui, chega aqui com a câmera, Gustavo, mostra lá dentro aqui, vai mostrar aqui pra você a bomba d'água, olha lá, você consegue ver esse negócio preto novinho ali, ó. Esse carro chegou pra gente, já tinha passado em outra oficina,
tinha feito a troca da bomba d'água e quando nós fomos abrir a caixa, aqui essa tampa dianteira dela, estava completamente por dentro, que a gente chama de fritado o óleo. O óleo esquentou tanto que agarrou nas paredes todas internas do motor. Ou seja, nem sempre o problema na transmissão desses carros é proveniente do trocador. Então, várias vezes a gente chega, pega a carro aqui que tem alta quilometragem com o trocador original, mas também tem uma incidência muito grande de chegar carro aqui com problema por causa do trocador. A melhor recomendação, gente, tira esse troço, coloca o sistema ar-óleo. A questão não é se vai, é quando vai. Tem outra questão também, André, que assim, vamos supor que o veículo ele continue com o trocador de calor original. Essa questão de vazamento pode se tornar um problema futuro próximo, que a gente já está chegando carros aí com mais de 7 anos de uso, 8 anos de uso. Então aqui a gente consegue ver que é uma mangueira convencional com uma abraçadeira. Isso aqui com certeza futuramente vai vazar, vai criar um vazamento de óleo, de água. Então isso aqui a gente consegue prever. Ter que dar manutenção não é o problema. O problema é se essa peça falhar internamente. Pelo que acontece hoje, eu pegar outro hoje, botar um líquido de arrefecimento 0, ok? E usar esse mesmo componente aqui, tipo assim, é arriscar demais, gente. Muito arriscado. É uma peça frágil, uma concepção, um risco, igual eu tô falando. Eu colocar uma bomba no carro e esperar que, vamos ver que dia que ela vai explodir, e quando ela explodir eu vou virar e falar que foi por questão de que você deu a manutenção errada. Sendo que, na verdade, sempre lembrando, o ônus de provar que o dano veio decorrente do proprietário do veículo é do fabricante. Aí ele escreve em alguns manuais, como aconteceu, que você tinha que trocar o líquido de arrefecimento. Você pega um líquido de arrefecimento que na embalagem dele às vezes está escrito para trocar a cada 10 anos ou 240 quilômetros, outras embalagens, outros produtos, escrito 120 mil quilômetros ou 5 anos, e ela fala que para você que no manual é para você trocar com 2 anos, ou seja, ela te onera num nível de manutenção para que se aquilo lá, que é uma bomba que ela botou no seu carro, falhar, você seja responsabilizado, porque eles vão falar que você negligenciou o processo de manutenção. Sendo que eu sou prova viva que a concessionária que fez a manutenção no veículo da minha esposa negligenciou, não fez a troca. Eu tive de insistir, reagendar e levar o carro novamente para fazer o serviço, porque no manual dela, que é o veículo modelo ano fabricação 18, modelo 19, estava escrito no manual dela que era para poder fazer a troca. E como eu acompanho rigorosamente o manual e confiro, toda vez que o carro vai lá, ainda eu recheco o carro, olho antes, olho depois, para ver se tudo que foi feito condiz com o manual. Eles te passam um valor de uma revisão preço fechado, você acredita que tudo que está escrito no manual ia ser feito pelo que é valor. Aí de repente começa a aparecer o senão, as condições, que aí você é surpreendido. E para ninguém ser pego de calça curta, com problema, faça assim, sim, tenta, pelo menos troque o líquido de arrefecimento, tenta evitar o problema. Mas lembrando que não é só o trocador de calor, o radiador também fura com uma frequência muito grande. Então fiquem espertos. Uma palavrinha final, alguma observação? Não, acho que a gente já cobriu muito, a gente foi até parece um pouco prolixo, sempre destacando, né, a história lá do... Exato. Gente, quem tá com o kit lá, com o outro lá, tem lá, eu gravei ontem, ainda não consegui editar e subir o vídeo, com o primeiro proprietário que vai fazer 2 anos que eu instalei já o sistema lá. Eu até já pedi para ele, eu queria modernizar o dele, já botar esse tipo de mangueira e o conector. Eu falei para ele que eu desejo adequar. O dele não tem vazamento, não tem nenhum problema, está funcionando normal, ele está super satisfeito, mas é aquela história. Como eu acho que o fabricante deveria fazer? Identificou uma deficiência, algo que poderia melhorar, por que você fez a alteração, que isso eu estou botando o meu consumidor em risco. Eu prefiro adequar, atualizar o sistema, às vezes fazer uma negociação com ele, me paga as mangueiras, me paga uma mão de obra aqui, alguma coisa, eu vou fazer a atualização para você dentro de um valor mais adequado, que eu acho que seria talvez o correto. Só que na nossa legislação
Se ela reconhecer o erro, ela é obrigada a ressarcir todos que já pagaram no passado. Ela tem um prazo legal para sanar o problema de 30 dias, senão incorre em vício na prestação de serviço, deveria, aí se ia fazer um recall. Lembrando, gente, que não é só problema que gera acidente que é causa recall. Prejuízo econômico, acidente, consumir, isso aí, um prejuízo de 40 mil para você na transmissão, isso dá também direito a recall. E por que não acontece no Brasil? Isso aí ninguém... porque é Brasil, porque a Senacon não quer trabalhar, gente. Porque se ela fizesse o papel dela, institucional, se ninguém estava tendo esse problema, a gente já estava com a solução aí, o fabricante tinha que ter arrumado ser virado. Tá? Então fica o toque aí. Nunca é contra as empresas. Eu sou cliente da Fiat, da Jeep. Eu já tive vários carros, eu tive Tipo, eu tive Bravo. Eu sempre adoro, não é questão. E sempre gostei demais do pós-venda da Fiat. Eu sempre fiz essa relação, falei, o pessoal pode até não gostar tanto do produto, falar que o produto tem uns pontos lá, mas eu falava que eles conviviam com tantos probleminhas que eles sabiam atender muito bem os consumidores, deixavam os consumidores muito satisfeitos. E hoje a gente vê um nível de reclamação na Jeep, não é porque a expectativa subiu, não, é porque realmente às vezes o que o pós-venda, se a fábrica não tiver um orçamento lá para bancar esses problemas, resolver, amenizar, reconhecer, ter a humildade de falar, errei, posso melhorar, tudo. Se continuar insistindo nisso aqui, vamos falar que a curva de crescimento é exponencial dos problemas com o passar dos anos dos carros. Se ela vendeu tanto carro assim, a gente sabe, principalmente nos carros que foram fabricados na planta de Goiânia, continuarem apresentando um nível de reclamação e de problema, isso aí vai lá para o espaço e vocês vão a gente vai estar com a oficina todo dia cheio com o cliente. Eu falo que eu não pego o carro aqui para desmontar a transmissão e indico os clientes, explico direito, eu falo, vá para a concessionária, reclama, abre a reclamação, porque é seu direito como consumidor. Aí o pessoal fala, mas meu carro não está na garantia. Eu falo, existe algo no ar que parece que o fabricante não tem interesse, que a justiça não tem interesse, que ninguém tem interesse em esclarecer a diferença entre garantia contratual e garantia legal. Porque quando é um vício de fabricação, o prazo vai começar a contar, indiferente se é aqui há 5, 10, 15, até 20 anos, alguns produtos, se provar que aquilo ali é um vício de fabricação, que aquilo lá não é de responsabilidade do consumidor, o prazo para o cliente reclamar é de 3 meses. A partir daquele ponto, não é que isso acabou o prazo dele vai começar a contar quando se evidenciar o problema. Isso pode ser com 5 anos, 10 anos, e é aí que a gente queria entrar nesse ponto, só para encerrar o bate-papo, falar, consumidores se unam, o grupo lá do TF72 já tem decisões tramitado na primeira instância, já tem muita gente que fez acordo com o fabricante, com cláusula que de confidencialidade, que é defesa às pessoas a fazer a divulgação, mas o intuito aqui do meu, principalmente, é ajudar os consumidores a entender que eles são frágeis, que eles estão sendo enganados, que eles estão sofrendo com uma situação, que existiriam mecanismos legais da própria como é que eu vou falar, Léo? O consumidor já teria de ter, já tem, né? Já conseguiu através de legislação própria do Código de Defesa do Consumidor, teve um tanto de mecanismos para se defender. Só que as entidades que deveriam estar agindo em prol dos consumidores estão deixando de agir. E entre elas uma que é uma secretaria lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacon, que é o topo, é o último estágio dos órgãos de defesa do consumidor em todas as esferas. É como se fosse o manda-chuva dos PROCONs e das promotorias de defesa e direito do consumidor, os PROCONs estaduais, municipais, federais, tudo convergem lá para a Senacon. E nós já temos essa instituição e toda regulamentação, tudo, eles tentam modificar através de portaria até o que é o direito do consumidor, sendo que uma portaria não vai alterar uma lei, né?
Então a gente sabe disso, então por isso a gente tenta aqui dar esse esclarecimento, apesar de nenhum de nós dois sermos da área jurídica, mas nós somos consumidores, nós queremos que tivesse uma entidade que realmente estivesse nos defendendo e trazendo informação para vocês. Desculpa ter alongado um pouco mais nessa parte aí, e sempre bola para frente. Acompanhe o nosso canal, marque lá o joinha se gostar da informação, inscreva-se e ative às vezes a notificação para vocês receberem os vídeos mais atuais. Então, Jeep aqui é o nosso dia a dia, Fiat, Toro, Flex ou diesel, é o nosso dia a dia aqui. E além disso, ele tem algumas especialidades, e quem quiser um cara fera em TSI, TFSI da Volkswagen também, eu mesmo vou recorrer o tempo todo a ele das informações. É o cara que acompanha os fóruns, os grupos. Eu acompanho muitos fóruns da parte da Ford e da parte da Jeep. Então eu estou sempre antenado do que está acontecendo, ajudando aí alguns repórteres nas matérias, conseguindo reunir os clientes, os consumidores através de vários canais para poder divulgar e ter a prova, né? Porque quando um jornalista vai botar uma matéria sobre esse caso aqui, desses problemas, ele impede que eu arrume umas 10 pessoas pelo menos para serem que tenham tido problema, para documentar, para mostrar, evidenciar com documentos que façam. Então não é tão simples. Eu mesmo tenho que arrumar uns 5, depois mais uns outros 5, outras pessoas. Enquanto ele não tiver às vezes umas 20 pessoas mesmo com tudo bem documentado, ele não chega a publicar matéria. Indiferente disso, pode ser um único consumidor que tem um problema. Às vezes ele tem um vício no carro dele e ele é o único, ou ele é o primeiro, ou é o único que se conhece. Então não é porque o problema é pontual que não é um vício de fábrica. É isso que eu gosto sempre de destacar. Quando às vezes um consumidor me procura aqui perguntando assim, mas meu carro apresentou isso, você já ouviu falar? Eu falei, não. Mas a gente pode analisar e ver pela ótica se aquilo ali tem uma relação com sua responsabilidade. Se não tem, é responsabilidade do fabricante. Então fica o toque e obrigado aí pela paciência. Até logo.